O tema da nossa reunião de palestra é Budismo Nichiren, Princípios e Valores. O trecho que estudaremos vem do Gosho, A Seleção do Tempo. Vamos começar com o cenário histórico dessa, que é considerada uma das 5 mais importantes escrituras de Nichiren Daishonin, escrita em Minobu em 1275, e acredita-se que tenha sido enviada a um seguidor chamado Yui, que vivia em Nishiyama, província de Suruga, atual província de Shizuoka, no centro do Japão. Tal como diversos outros importantes escritos, a Seleção do Tempo foi elaborada também na forma de um diálogo entre Daishonin e um interlocutor hipotético. Trecho do escrito. Pequenos cursos d'água se unem para formar o grande oceano, e minúsculas partículas de pó se acumulam para formar o Monte Sumeru. Quando eu, Nichiren, abracei pela primeira vez a fé no Sutra do Lótus, eu era como uma única gota d'água, ou única partícula de pó em todo o Japão. Mais tarde, porém, quando 2, 3, 10 e então 100.000, 10.000 e 1.000.000 de pessoas recitarem o Sutra do Lótus e transmitirem-no aos demais, formarão o Monte Sumeru da iluminação perfeita, um oceano do grande Nirvana. Não busquem nenhum outro caminho para atingir o estado de Buda. Então, Daishonin havia se encontrado com o reino Saimon, que era o representante do regente Hojo Tokimune, em abril de 1274, logo após o seu retorno do exílio à ilha de Sado. Então, após esse encontro, onde Daishonin protestou mais uma vez, definindo assim a sua terceira e última advertência às autoridades governamentais da época, ele se retirou para o Monte Minobu. Em outubro do mesmo ano, de 1274, as forças mongóis atacaram o Japão, exatamente como Daishonin havia predito a reino Saimon naquele encontro. Tratava-se da calamidade da invasão estrangeira que Daishonin havia profetizado em seu tratado de 1260, a tese sobre o estabelecimento do ensino correto para a paz na nação. A notícia dessa invasão, a primeira em sua história, chocou profundamente todo o Japão. Embora a invasão não tenha sido bem sucedida, a população passou a viver com medo de um novo ataque terrível dos mongóis. Daishonin escreveu então A Seleção do Tempo, num ambiente em que parecia inevitável ocorrer uma segunda invasão dos mongóis, e o país inteiro estava numa condição de pânico e consternação. O tempo do título dessa escritura refere-se aos últimos dias da lei, em que a lei pura dos ensinamentos de Sakyamuni iria se obscurecer e a grande lei pura do Nam-myoho Renge-kyo se propagaria. Daishonin, sendo um sábio, esclarece como levantou-se sozinho no meio de tantos sofrimentos e conflitos, agindo com coragem para propagar a pura e nobre lei do Nam-myoho Renge-kyo, fazendo sua prática altruística para afastar o perigo de um ensinamento correto do budismo se perder. Além disso, o foco de Daishonin era criar a época do Konsei-rufu e conduzir todas as pessoas ao mais elevado estado de Buda. Concluindo assim, Daishonin expressa o seu imenso desejo de que seus discípulos continuem essa batalha no futuro. Essa é a mensagem de A Seleção do Tempo. Vamos para a explanação? E o futuro? É agora? Acho que 2 coisas importantes marcam o nosso estudo de hoje: a realização do Shakubuku para a continuação da paz e a responsabilidade de atuar como discípulos de Nichiren Daishonin nessa era como sua nobre missão. Basta uma única pessoa. Nichiren Daishonin levantou-se sozinho como uma única gota d'água ou uma única partícula de pó, para mostrar a todas as pessoas o caminho para transformar seus sofrimentos em felicidade, e esse mundo infestado de angústia e miséria no mundo de paz. A grande luta de um único praticante do Sutra do Lótus que desperta pode contagiar 2, 3, 10 e 1.000.000 de pessoas e, com o tempo, transformar o mundo. Daishonin conclama seus discípulos a se unirem a ele. Um único discípulo genuíno que siga os passos do mestre pode criar uma sociedade pacífica e feliz. De fato, Daishonin afirma que não devemos buscar o estado de Buda de nenhum outro modo a não ser por meio do ato de somar nossas forças ao trabalho do Buda para a consolidação da paz e felicidade de todas as pessoas. Cada um, a seu próprio modo,
não importando quais sejam suas circunstâncias, pode avançar com orgulho e disposição para cumprir sua missão em prol do Conceirufo. Sempre que Toda Sensei via notícia de um conflito em alguma parte do mundo ou de um desastre no Japão ou em outro lugar, ele se afligia com o infortúnio das pessoas afetadas e renovava sua determinação de propagar a lei mística de modo que esse sofrimento jamais voltasse a acontecer. De todo o coração, ele desejava erradicar o sofrimento da face da terra e manteve esse comprometimento até o fim da vida. Para mim, isso sempre sintetizou o espírito de um genuíno líder da Soka Gakkai. Como posso ajudar aqueles que estão sofrendo uma miséria humilhante diante de mim? Se não entrar em ação agora, quando farei? Percebendo que a época havia chegado, Toda Sensei decidiu assumir a liderança do Conceirufo com toda coragem. Ele declarou: a razão fundamental para o surgimento do Buda Nichiren Daishonin neste mundo foi para ajudar as pessoas de todo o Japão, ou melhor, de toda a Ásia e certamente do mundo inteiro a se tornar felizes com o ensinamento do Nammyo Renge Kyo. Constantemente penso em como devemos propagar esse ensinamento humanístico pela felicidade das pessoas e pela paz mundial, e tenho traduzido minhas ideias em ações. Sobretudo, ao longo de 50 anos, assumi total responsabilidade pelo Conceirufo e me empenhei com toda seriedade para transmitir o espírito de Daishonin ao mundo. Assim, sempre prestei muita atenção ao tempo e escolhi também o momento mais apropriado para entrar em ação, exatamente como é ensinado nesse escrito. Como discípulo de Josei Toda e como ser humano, tenho trabalhado incansavelmente por um mundo sem guerra. Supero incontáveis obstáculos para unir os povos e as nações, construindo pontes de paz por meio da confiança e da amizade. Pelo meu exemplo, procuro demonstrar aos meus jovens discípulos que, compreendendo o tempo, realizando ações de acordo com ele e reunindo a força das pessoas de todas as partes, deixamos definitivamente um legado douradouro de criação da paz. Agora é o momento de a Soka Gakkai manter a sólida base do Conceirufo que construí no Japão e no mundo inteiro. Agora é a época do Conceirufo. Segundo o presidente da SGI, quando os 3 elementos vitais do tempo, da pessoa e da lei estão no devido lugar, ou seja, o momento certo para a propagação, a pessoa certa para iniciar a propagação e o ensinamento apropriado para a propagação, abre-se a forma de aliviar o sofrimento no nível mais fundamental das pessoas. Segundo o presidente da BSGI, Sr. Miguel Shiratori, a Soka Gakkai é a organização que surgiu nesse tempo para propagar o budismo que estava estagnado em templos no Japão durante mais de 6 séculos. Mas por meio dos sucessivos mestres Makiguchi, Toda e Daisaku Ikeda, o budismo Nichiren foi descoberto e posto em prática conforme o seu ensinamento e hoje está em 192 países e territórios. Nichiren Daishonin estabeleceu o budismo na época certa, selecionou o ensinamento mais apropriado para os últimos dias da lei e o propagou para libertar as pessoas dos sofrimentos. Nesses últimos anos, notamos que em algumas partes do mundo ocorreram muitos desastres naturais, vitimando milhares de pessoas, como também as grandes mudanças no cenário político de vários governos, da economia mundial e etc. Observamos o que o presidente Ikeda diz. Agora é o momento de a Soka Gakkai manter a sólida base do Conceirufo que construí no Japão e no mundo inteiro. Neste auspicioso momento da nossa história, estudem comigo o escrito A Seleção do Tempo. Vamos reafirmar o grande significado da época do Conceirufo mundial predita por Daishonin por ter chegado à era atual. Vamos dar o máximo de nós para criar o momento certo de promover o Conceirufo. Como budistas e bons cidadãos, cabe a nós despertarmos nesse momento para esse ideal chamado Conceirufo, ou seja, nos empenharmos na prática do Shakubuku.